Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar de citometria de fluxo. Meu nome é Rodrigo Quitolina e eu trabalho como supervisor de desenvolvimento de produtos e de assessoria científica aqui na Mobius Life Science. Bom, falando um pouco sobre a Mobius ela é uma empresa brasileira que desenvolve e comercializa produtos destinados à medicina diagnóstica, como kits de extração para ácidos nucleicos e kits para diagnóstico molecular in vitro de doenças infecciosas, oncológicas e genéticas. E ainda desde o final do ano de 2019, desde o final do ano passado, nós somos os representantes exclusivos da Cytognos aqui no Brasil. Falando um pouquinho sobre a Cytognos, a Cytognos ela é reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento e produção de kits, software e técnicas inovadoras no campo da citometria de fluxo. Todos os produtos da Cytognos seguem o padrão Euroflow, que é a principal referência mundial na padronização dessa metodologia. E para falar um pouco mais sobre a Cytognos e a citometria, nós trouxemos uma convidada especial, a Ana Catarina Bento, que é especialista de produtos da Cytognos. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo ótimo, bom dia. Bom, Bom pessoal, dia. a Ana, ela é bióloga, ela tem doutorado em biologia molecular pela Universidade de Basel, na Suíça. Ela tem experiência na área de oncologia, biologia molecular e citometria de fluxo. E atualmente ela é especialista internacional em produtos da Cytognos e nos atende aqui no Brasil. Bom, quem nos acompanhou semana passada, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o programa Infinisight e como ele pode auxiliar nas análises de citometria de fluxo, né? Auxiliando e dando mais precisão para a identificação de anormalidades em células que podem resultar em leucemias, linfomas e doenças autoimunes. Então, esse programa ele permite, né, e auxilia também um diagnóstico eficiente, rápido, preciso e muito mais confiável nas nossas análises. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como analisar um caso BCP-ALL-MRD usando esse programa Infinisight. Bom, eu gostaria de passar então a palavra para a nossa convidada Ana. Ana, bom dia novamente. Bom Seja muito dia. bem-vinda com você agora. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada também por poder partilhar todo este conhecimento também com vocês. E então, para o webinar de hoje, tínhamos agendado analisar um caso de leucemias linfoblásticas agudas com o programa Infinisight. Primeiro de tudo, vamos também dar uma abordagem para aqueles que não nos conhecem, fazer uma pequena abordagem da Cytognos e ver também um pouco o nosso percurso. Então, este é o nosso sumário para hoje. Em primeiro lugar, vou começar por introduzir a Cytognos, um pouco quem somos e o que fazemos. Somos uma empresa de biotecnologia sediada em Espanha, em Salamanca, e o nosso objetivo principal é tornar mais eficiente a rotina nos laboratórios, sempre com a ambição de melhorar o cuidado ao paciente. Hoje vamos ver a solução que temos para os casos de leucemia aguda, especificamente na parte de monitorização de pacientes com leucemia linfoblástica aguda das células precursoras B. Explicarei a solução completa que estamos a oferecer para este ensaio em específico. Passando depois também para a parte prática com o programa Infinisight, com dois tipos de amostras, uma amostra normal e uma amostra patológica, e no final uma sessão de perguntas para todos aqueles que tiverem algum comentário ou dúvida, vamos estar abertos a esclarecer todas as questões. Então, a Cytognos, somos uma empresa de biotecnologia, de citometria de fluxo clínico, que trabalha na área de oncohematologia, mas também na área de imunologia clínica, e somos uma empresa de apoio ao consórcio Euroflow, sempre com o objetivo de melhorar a eficiência e o fluxo de trabalho no laboratório e ao mesmo tempo aumentar o cuidado ao paciente. Oferecemos uma solução que é padronizada, uma vez que é validada pela Euroflow, também é eficiente e pronta a usar, minimizando assim a variabilidade e os erros. Oferecemos painéis pré-desenhados e protocolos padronizados que vão permitir obter ensaios reproduzíveis e muito mais consistentes. E por último, mas também não menos importante, proporcionamos a sensibilidade ideal, que é um ponto-chave para o caso do estudo da doença mínima residual. Neste slide podemos ver um pouco a cronologia da empresa, ou seja, a nossa evolução ao longo do tempo.
Resumidamente, nascemos em 1996 e fomos fundados no Departamento de Hematologia da Universidade de Salamanca, em Espanha. Depois, em 2006, foi um ano bastante importante para nós, pois foi onde começamos a colaborar com o grupo Euroflow e a trazer todo o seu método de citometria de fluxo para o mercado, incluindo os painéis de anticorpos e o software de análise. E mais tarde, em 2018, incorporamos o citómetro marcado CE-IVD na nossa solução, que se chama Omnisite, mas neste momento este citómetro só se encontra disponível para ser comercializado na Europa. Ok, então o que a Citol nos oferece aos laboratórios clínicos é uma solução de citometria de fluxo de ponta a ponta, a que chamamos Next Generation Flow. Esta solução inclui desde os reagentes aos painéis de anticorpos, aos protocolos operacionais e ao software Infinisight. E em tudo isto está incluído então todo o treino e apoio de que precisa para colocar os ensaios em funcionamento. Todas as nossas soluções NGF são baseadas na investigação Euroflow e, nesse sentido, o que fazemos é trazer um método Euroflow para o mercado de trabalho e torná-lo assim disponível a ser utilizado por qualquer pessoa ou qualquer laboratório que assim deseje implementá-lo. Estão familiarizados ou que não conhecem o consórcio Euroflow? É um grupo de especialistas na área de citometria de fluxo clínico, é composto por mais de 20 instituições e trabalham há 14 anos no desenvolvimento e validação de todo um método completo para screening, classificação e monitorização de doenças oncohematológicas e também mais recentemente na parte das doenças imunológicas. Todas as publicações da Euroflow estão disponíveis online com acesso aberto e além disso também publicaram este livro azul que podem ver aqui à direita com todos os documentos da Euroflow e por isso também se estiverem interessados teremos todo o gosto depois também em enviar uma cópia. Esta então é a abordagem que temos para Next Generation Flow, para a parte da hemato-oncologia, que é basicamente constituída então por 3 fases, a fase de screening, classificação e monitorização, que dependendo um pouco da questão clínica que se quer abordar, optamos por o caso do ALOT, no caso das leucemias, o caso do LST das doenças linfoproliferativas e por assim adiante. E dependendo do resultado, ou seja, da linhagem celular afetada, executamos o painel de classificação correspondente. E numa última fase, portanto, para a avaliação do pós-tratamento, a Euroflow desenvolveu painéis específicos para medir a doença mínima residual. Especificamente no caso da leucemia aguda, que é o tema de hoje, este é então o fluxo de trabalho. No caso suspeita de uma leucemia aguda, o que fazemos é um passo rápido de rastreio com um único tubo, que é o ALOT, ou seja, é o tubo de orientação para a leucemia aguda, e que é para saber então qual é a população de células-alvo e ver a linha de celular afetada. Se a linhagem celular afetada são as células B, executamos então o painel de classificação correspondente, o BCP, como um segundo passo, para a caracterização da leucemia aguda. E depois, para acompanhar o paciente, fazemos o painel MRD-BCP-ALL, que é otimizado para detectar então células residuais em níveis muito baixos. Como podem ver, temos diferentes painéis especificamente concebidos para responder a uma pergunta clínica e, portanto, esta é uma forma de agilizar o nosso fluxo de trabalho em laboratório, ser mais eficiente, economizar tempo e dinheiro, pois vamos evitar o uso de marcadores redundantes e o que é mais importante, acima de tudo também, e em última análise, melhorar então os nossos cuidados em relação ao paciente, porque vamos poder dar uma resposta muito mais rápida e eficiente. O estudo que a doença mínima residual para doentes BCP-ALL fornece são informações sobre o prognóstico para ajudar no processo de decisão relativamente ao tratamento. Por um lado, relacionado com o prognóstico, o estudo da doença mínima residual permite saber se há uma resposta num estado mais precoce à terapia, uma vez que o controle da doença mínima residual é um ponto-chave para a sobrevivência sem doença, e além disso, a ausência da doença mínima residual
é uma forma de definir pacientes que precisam de tratamento menos intensivo e menos tóxico, ou seja, é um tratamento que é específico de paciente para paciente. Por outro lado, relacionado com a avaliação da doença mínima residual, é um método altamente sensível e eficaz ao procurar as células plasmáticas anormais, comparar diferentes tratamentos e também muito apropriado para todos os casos pediátricos de leucemia linfoblástica aguda e também um grande número de adultos. A análise da doença mínima residual deve ser, no entanto, fiável e semelhante à técnica de PCR, através da obtenção de um adequado grau de especificidade, ao permitir distinguir as células normais das células leucémicas, com determinado também grau de sensibilidade ao detectar células leucémicas no contexto de células anormais, e deve ser reproduzível, tendo em conta então toda a normalização da metodologia. O principal objetivo de seguir a metodologia NGF para a doença mínima residual é alcançar uma sensibilidade de 10 a menos 6, para deste modo poder ser comparável à sensibilidade adquirida pela PCR, e é por isso que incluímos o protocolo da Buclasis, que vai permitir então uma maior sensibilidade nos estudos, onde é necessária uma contagem de células mais elevadas, uma vez que para considerar uma amostra como positiva é necessário um cluster de pelo menos 10 a 40 células anormais. E tendo isto em mente, deve-se adquirir então pelo menos 4 milhões de células para atingir a sensibilidade estabelecida. Comparando com outras técnicas, a citometria de fluxo é eficiente, é mais rápida, a detecção da doença mínima residual por citometria de fluxo pode identificar rapidamente pacientes em risco de recaída e, consequentemente, permitir mudanças mais rápidas na terapia, é menos dispendiosa e é quase universalmente aplicável para a detecção da doença mínima residual. E a citometria de fluxo atingiu agora também a especificidade e sensibilidade semelhante à técnica PCR e vai permitir avaliar o desvio de um padrão normal de maturação linfóide, em vez de um alvo pré-definido, como por exemplo acontece com a técnica de PCR. A NGF ultrapassou assim algumas limitações da citometria de fluxo, tais como a falta de sensibilidade e objetividade, e a utilização dos painéis e protocolos padronizados propostos pela Euroflow, juntamente com o modelo de análise e programas de controle de qualidade, fazem assim da citometria de fluxo uma ferramenta bastante importante para a avaliação da doença mínima residual. Este é o artigo que valida toda a nossa abordagem NGF para a DCP-OLMRT, onde podem encontrar muito mais informação também, tanto sobre o processo de design de anticorpos, como a análise da amostra e também os testes paralelos que foram realizados, tanto a nível da NGF como PCR, que é no final das contas todo um processo de validação. E teremos então também todo o gosto em partilhar com vocês este artigo, caso estejam interessados em saber mais sobre esta metodologia. Ok, então agora vamos ver a nossa solução de ponta a ponta, que inclui o painel de anticorpos, os protocolos e o software de análise. Neste caso, comecemos então pelo painel de anticorpos. É um painel de 8 cores, constituído por dois tubos otimizados para diferenciar as células normais das anormais, devido à combinação de marcadores diferentes que foram testados para maximizar a diferença entre estes dois grupos de populações. Temos também em ambos os tubos muitos marcadores backbone para ver a via de maturação normal das células B. E também no canal PE podem ver que temos 4 tipos de marcadores diferentes, o CD66, o CD123 no tubo 1 e no tubo 2 o CD73 e o CD304, que foi decidido incluí-los desta forma, porque vão ser negativos para as células normais e geralmente positivos para as células anormais, o que nos vai então permitir fazer uma identificação muito mais completa. E porquê a necessidade de incluir 2 tubos? Porque no final das contas vai ser uma réplica da nossa amostra, vai ser como se fosse um controle de qualidade extra, pois desta forma, ao ter 2 tubos, vai-nos permitir identificar a população em ambos os tubos e desta forma podemos ter então a certeza de que estamos a identificar a população corretamente.
E aqui temos então o software Infinisight, que é um componente importante na solução em que oferecemos. É um software de análise compatível tanto com ficheiros FCS como ficheiros LMD, no caso dos utilizadores da Culture. Não tem um limite no número de parâmetros ou eventos que podem ser analisados, e este é um ponto muito importante a ter em conta no caso da análise da doença mínima residual. E também fazendo ou não a metodologia, ou seguindo ou não a metodologia proposta pela Euroflow, pode então usar este software. Aqui também estão algumas das características mais importantes a ter em conta, como o facto de poder combinar diferentes tubos, ter um bom desempenho quando se trabalha com ficheiros grandes, como é o caso dos ficheiros para a doença mínima residual, ter a possibilidade também de definir um layout para o controle de qualidade da amostra, definir a estratégia utilizando vários gates graças aos marcadores backbone, e poder definir o caminho de maturação das células B num único diagrama utilizando o APS ou o histograma de bandas. Vamos passar agora para a parte prática e no caso de hoje vamos utilizar então amostras marcadas com o kit BCPOL MRT. Vou então passar para o programa. Ok, vou selecionar então os dois tubos marcados com o kit BCPOL. Ok, a primeira vez que abrimos o Infinisight, ele vai mostrar esta janela de fusão, aqui que podem ver. Vou só ampliar mais um bocadinho, ok. E neste caso, o que significa é que vão poder sobrepor os ficheiros, ou seja, vai resultar um único ficheiro que vai conter todos os eventos selecionados. Em baixo podemos ver também a informação relativamente a todos os parâmetros, ou seja, em azul são os parâmetros que são comuns aos dois ficheiros e em vermelho os parâmetros específicos para cada um, ou seja, no primeiro caso, no primeiro tubo temos os parâmetros específicos para o tubo 1, o CD66 e o CD123 para o marcador PE, e no caso do tubo 2, o CD304 e o CD73 marcados com PE. A primeira vez também que abrimos o programa Infinisight, vamos obter aquilo que chamamos um perfil padrão, mas a seguinte, ou seja, na segunda vez que abrimos o programa, o programa vai sempre abrir com o perfil que foi usado da última vez. Neste caso, vamos usar um perfil que eu defini para analisar este tipo de amostras marcadas com BCPOL. E basicamente o perfil é o mesmo, sempre organizado da seguinte forma. À esquerda podemos encontrar então os diagramas, como podem ver, à esquerda os diagramas, e à direita a classificação das populações para facilitar esta análise. Esta classificação é feita também de uma forma hierárquica, de forma que as subpopulações filhas vão estar dentro da população parental correspondente, e também onde estão aqui, onde podem ver a estatística relativamente a esta árvore de classificação, que neste momento encontra-se a zero, porque não iniciamos a análise. Uma vez que iniciamos a análise, esta estatística é automaticamente atualizada. Ok, ainda sobre os diagramas, podemos ver que nas duas primeiras linhas mostram-nos a combinação dos marcadores comuns, isto é, nestes diagramas estamos a visualizar os eventos vindos de ambos os ficheiros, mas na terceira linha podemos ver então os marcadores específicos tanto para o tubo 1 e para o tubo 2. Ou seja, acaba por ser também uma vantagem do software, uma vez que vamos poder usar os marcadores comuns, ou seja, refiro-me aos marcadores que estão incluídos em ambos os tubos do painel, que vão permitir fazer um gating da população de interesse ao mesmo tempo nos dois ficheiros, sem ter que passar primeiro no tubo 1 e no tubo 2. Temos um total de 10 milhões de eventos em ambos os ficheiros e podemos ter a possibilidade ou de fazer a análise simultaneamente nos dois ficheiros ou selecionando, por exemplo, só o tubo 1
o tubo 2. Mas neste caso vamos fazer a análise dos dois ficheiros simultâneo. Vamos ver então como as células da população B são normais. Uma outra característica do InfiniSite é que, por exemplo, não há quadrantes pré-definidos. Aliás, é uma filosofia do software em que podemos definir a população-alvo através de gates consecutivos, podemos fazer gates livremente. E nesse caso, então, vamos então começar por definir a população de células plasmáticas. Esta população de células plasmáticas, então, vai ser positiva para o marcador CD38. Neste caso, então, vamos selecionar estas células que são positivas para CD38. Para ampliar também o tamanho do diagrama, basta fazer em Ctrl+. Dessa forma, aumentam o tamanho do diagrama. Selecionamos o gate das células positivas para CD38. Este gate é completamente ajustável, portanto, uma vez selecionado, podem movê-lo. E como podem ver, Ctrl+T para voltar ao tamanho inicial. E como podem ver, uma vez selecionando o gate, ele vai aparecer em relevo e em preto nos outros plots. E desta forma vai-nos facilitar a análise, porque desta forma também vamos poder fazer outros gates noutras populações e assim definir a população-alvo. Por exemplo, agora também podemos fazer um gate para a população que é negativa para CD10 e CD20. Aumentamos novamente o plot para assim ter uma melhor visualização. Selecionamos então a população negativa. Okay. Fazer essa seleção através do CD81. E podemos também limpar um pouco mais a amostra através do Force and Side Scatter. Ok, então, uma vez fazendo os gates, assignamos à população correspondente, que neste caso são as células plasmáticas. E uma vez selecionando a população, temos aqui esta coluna, a coluna da visibilidade, que vai-nos também selecionar a população analisada. Podemos fazer, basicamente, é ocultá-la da análise de modo a facilitar o resto da análise, ou seja, de modo a facilitar a fazer a caracterização dos eventos a cinzento, que são aqueles ainda que estão por analisar. Ok, uma vez feita então a caracterização das células plasmáticas, podemos então definir agora a população positiva para as células B e para isso vamos ao plot do CD19 e marcar as células que são positivas para CD19. Okay. Fazendo um gate então sobre estas células, vamos então na respectiva população, que são as células B. E neste caso, fazendo a classificação desta população, o que podemos agora fazer para caracterizar as subpopulações, as diferentes fases, é ocultar o resto ocultando o resto dos eventos e ficando só com a população das células B visíveis. O que podemos fazer agora então é ver as diferentes subpopulações. Neste caso, antes de iniciar esta caracterização, podemos também limpar um pouco os dupletos presentes na amostra. Aí temos um gate mais amplo. Limpamos então esses dupletos. Correspondente, que neste caso são os dupletos. Okay. E podemos então ver a curva de maturação ou as diferentes fases de maturação das células B pelo plot que é mais conhecido, ou seja, pelo aquele que nos dá mais informação, que neste caso é o do CD10 e CD20, mas também podemos ver que há aqui um conjunto de células que são negativos para ambos os marcadores, mas que, se colocamos também as células plasmáticas visíveis, percebemos que não são as células B e, basicamente, o que podemos fazer é fazer um gate sobre estas células e colocar em outros eventos para serem analisados numa fase posterior. Ok. Então, fazendo essa classificação,
O que podemos fazer agora é ver então a via de maturação linfóide através deste diagrama, mas o APS tem, o Infinisight tem uma outra ferramenta, que é o APS, que é este diagrama que podem ver aqui, que nos vai dar também muito mais informação nesse sentido. Ou seja, o APS é um gráfico que basicamente nos vai separar todos os eventos presentes neste ficheiro de acordo com as suas semelhanças ou diferenças. Ou seja, ele vai agrupar todos os eventos semelhantes por uma parte e vai separá-los daqueles que não se parecem tanto entre si. E tem então em conta todos os eventos e todos os parâmetros incluídos neste ficheiro. Então, neste caso, o que podemos fazer é, e para perceber onde é que começa ou seja, para perceber onde está a linha mais, ou as populações mais imaturas, o que podemos fazer é, no gate, no plot do CD20 e CD10, fazer um pequeno gate para as células CD20 positivas, que vão ser as nossas células maduras, e fazendo aqui um gate no gráfico do APS, podemos então perceber em que direção é que vai essa maturação, ou seja, podemos perceber então que aqui vão ser as nossas células imaduras e vai ir então neste sentido. E porquê? Porque a fase mais madura vai estar então nesta ponta. Ok, então, sendo assim, vou andar para trás, Ctrl Z para desfazer o gate, e basicamente peço ao software para automaticamente nos desenhar essa curva. Para isso, clico com o botão do lado direito no gráfico do APS e peço-lhe para ele desenhar essa curva de maturação. Aparecendo o lápis, basta desenhar a curva. Ok? E o que o software nos vai dar, então, é basicamente uma linha contínua a partir das fases mais imaturas e a terminar nas fases mais maduras da população de estudo, que neste caso são as células B, e esta linha basicamente irá imitar o processo de maturação da população em estudo. E como resultado, vai-nos dar um diagrama exibindo então essa linha que vai representar a intensidade de fluorescência de todos os parâmetros ao longo desta fase de maturação. E porquê todos os parâmetros? Porque precisamente estamos a ver no gráfico APS que tem em conta todas as características então presentes no ficheiro. Poderíamos também fazer de maduração em qualquer outro dos gráficos, simplesmente estamos a fazer no APS, porque como podem ver através do histograma, ele vai nos dar então todos os parâmetros, toda a informação dos parâmetros incluídos neste ficheiro ao longo das 8 fases de maturação das células B. Estas características também estão disponíveis ao olharmos para a classificação populacional. Ao abrirmos aqui na opção mais a classificação maturação, podemos ver então todas as 8 fases, as mesmas fases que estão aqui também exemplificadas no histograma, e também podemos ver pela cor verde, ou seja, temos um verde mais escuro para as fases mais imaduras e um verde mais claro, então, ao longo das fases mais maduras. E clicando também sobre a mediana de cada um, podemos ver que o software faz uma atualização automática, tanto a nível dos plots como a nível da árvore populacional das diferentes fases. Se quiséssemos ainda assim também identificar a população, basicamente na árvore de populações o que podemos fazer é com o botão do lado direito, editar, e neste caso, por exemplo, é a primeira fase, ou seja, é a fase pré-B1, podemos escrever então assim o nome das fases, ok? E poderíamos então fazer isso para as restantes fases. Ainda a nível do APS, podemos também ter acesso à informação deste diagrama. Para isso basta então clicar com o botão do lado direito e ir ao diagrama da informação, que basicamente o que nos vai dar é a informação sobre aqueles parâmetros que contribuíram mais para a separação dos eventos, e isso pode ser visto através, por exemplo, neste caso, CD10 e CD20, porque vão ter um maior grau de significância em relação aos restantes e, portanto, dessa forma podemos concluir que aqueles que foram mais importantes para essa separação foi então o CD10 e o CD20.
E, por outra parte, poderíamos também, se quiséssemos, podíamos guardar esta curva de maturação. Basicamente, para isso, guardávamos esta curva e não só guardar, como também criar um banco de dados, se assim fosse necessária, com diferentes ficheiros. Neste caso, fizemos a curva de maturação sobre as células B, mas esta curva poderia ser aplicada também a qualquer outra população de estudo. Ok, posto isto, o que podemos fazer agora também é basicamente abrir um caso patológico, seguindo o mesmo padrão que fizemos anteriormente. Selecionamos os ficheiros em questão. Não vou guardar este ficheiro. E do caso anterior, vai-nos então aparecer esta janela informativa, então com os ficheiros utilizados e os parâmetros em comum a azul para os dois tubos e os que são específicos a vermelho para cada um dos tubos, no caso do tubo 1 e do tubo 2. E procedemos à análise. Neste caso também, e antes de passar à análise propriamente dita, gostava também de vos mostrar uma outra opção que pode ser também muito útil para as vossas análises, que é a opção de criar mais do que um ambiente de trabalho. E o que eu quero dizer é, neste momento, basicamente o que vemos é o ambiente de trabalho relativo à análise, certo? Mas o que o software nos dá é a possibilidade de criar diferentes ambientes de trabalho. Por exemplo, eu criei um ambiente de trabalho para poder ver a qualidade da nossa amostra. E para isso, então, o que eu faço é clico no outro ambiente de trabalho e aqui o que podemos ver, basicamente, é ter em conta como esta aquisição foi feita. Podemos ver assim que, pela distribuição dos eventos, que esta aquisição foi feita de uma forma bastante homogénea para todos os parâmetros incluídos no ficheiro, tanto para os parâmetros incomuns, como para o caso do tubo 1 e do tubo 2. E isto, basicamente, tendo este controle de qualidade, vai-nos assegurar também, neste caso, por exemplo, no caso das doenças mínimas residuais, que estamos a lidar com tantos eventos, é como se fosse um extra controle de qualidade ou um controle de qualidade interno da nossa amostra, porque na hora depois de analisar todos os dados, vai-nos permitir ter um maior grau de confiança e de comparação dos resultados. Voltando então agora ao nosso ambiente de trabalho de análise, à semelhança do caso anterior, podemos iniciar então essa análise fazendo a classificação das células plasmáticas, que vão ser positivas para o marcador CD38. Para isso vou aumentar novamente a visibilidade deste plot em Ctrl+. E fazemos o gate então sobre as células positivas para CD38. Ctrl T para voltar à posição inicial. Podemos ainda definir melhor esta população através de outros gates, por exemplo, aqueles que são negativos para CD10 e CD20. Okay. Os que têm também uma expressão de CD81 positiva. E podemos também limpar um pouco melhor a amostra através do For Decide Scatter. Okay. E desta forma podemos classificar então na população correspondente na área de populações, que são as células plasmáticas. Ok, então, à semelhança do caso anterior, o que podemos fazer para facilitar também a análise, uma vez estando esta população classificada, no modo de visibilidade é ocultá-la e assim tornar mais fácil a classificação das restantes populações que ainda estão por analisar, que neste caso vão estar a cinzento, e podemos então seguir com a classificação das células B. Estas células vão ser positivas para o CD19. Podemos aumentar novamente o gráfico para assim ter uma melhor visualização. Classificamos então aquelas que são positivas para 19, que são as células B. E uma vez feita esta classificação, podemos
fazer de forma também a facilitar a sua subclassificação nas diferentes fases é ocultar no modo de visualização o resto dos eventos, ficando então só com esta população visível e assim poder então fazer a subclassificação das diferentes fases. Numa primeira fase, então, vou limpar um pouco melhor a amostra dos dupletos, fazendo então um gate maior e muito mais abrangente em Forward Side Scatter e assignamos à respectiva população. À semelhança do caso anterior, quando olhamos para o gráfico do CD10 e CD20, vemos este conjunto aqui de eventos que são negativos para ambos os marcadores, mas que não são células B. Nesse caso, como não temos a certeza ainda daquilo que é, podemos devolvê-los ao resto dos eventos para serem avaliados numa fase posterior. E assim ficamos com o gráfico de uma forma muito mais visível para podermos fazer a classificação então das diferentes fases. Numa primeira fase, então, podemos definir as células que são positivas para CD20, fazendo um gate sobre elas mesmas e classificando então como sendo as células B maduras na respectiva população na árvore. De modo a facilitar esta análise, o que podemos fazer uma vez classificando esta população é ocultá-la de modo de visualização. Podemos prosseguir com a sua classificação, então, para aquelas que são as células imaduras e positivas para CD10. Colocamos, então, novamente na população correspondente, na árvore. Ok? Em seguida, temos então a fase pré-B1 e pré-B2. Para estas duas fases podemos olhar tanto para o marcador CD81 e para o CD34. Numa primeira fase, então, vamos olhar para o marcador CD81, que são positivas para este marcador, okay? E negativas para CD34, porque vão ser as nossas, vai ser a fase pré-B2. Ocultamos novamente da visualização. E para ver as células, então, pré-B1, o que podemos fazer é marcar novamente aquelas que ainda são positivas para CD81. E positivas também para CD34. Ok, então desta forma ficamos com as células pré-B1, pré-B2, imaturas positivas para CD10, maduras CD20 e células plasmáticas. Mas voltando ao resto dos eventos, ao resto das células B, percebemos que há aqui uma população que é bastante heterogénea para o marcador CD34, começa a perder a expressão a nível do CD19, do CD45, também é indefinida a nível do CD81, o que nos leva a concluir que esta então seria a nossa população anormal, ou seja, a nossa população patológica. Podemos fazer um gate sobre a mesma ou basta clicar também sobre a mediana e basicamente, automaticamente o que o software faz é de uma forma automática fica visível em todos os plots e assignamos a população correspondente, que neste caso são as nossas células anormais. Uma outra maneira também de classificar esta população e de ter muito mais informação a nível do imunofenotípica é também criar um histograma de bandas onde vamos ter toda essa informação muito mais caracterizada. Para isso, basicamente o que temos que fazer é criar então um histograma de bandas com todos os parâmetros presentes no ficheiro, que neste caso são 12. E o que o software então nos dá é um histograma de bandas onde vamos ter todos os parâmetros e a caracterização de todas as populações presentes no ficheiro. Podemos também melhorar um pouco a visualização. Para isso, alteramos a configuração no modo opacidade, para assim ter uma melhor visualização das populações. E, basicamente, neste caso, então, agora tornando visível novamente a população patológica, conseguimos perceber, então, todas as diferenças em relação à população das células B normais. Neste caso, ainda assim, se quiséssemos, então, perceber onde é que ocorre este bloqueio, ou seja, em que fase é que está
estas células anormais. Uma outra opção também, e também muito mais informativa, é através do gráfico APS. E porquê? Porque, como vos disse anteriormente, este gráfico vai permitir fazer a separação de todos os eventos do ficheiro, tendo em conta todos os parâmetros presentes no ficheiro e sempre também tendo em conta as populações visíveis na árvore patológica, na árvore de populações, quero dizer. Por exemplo, agora também o que podemos ver são todas as populações presentes na árvore, não é? E conseguimos perceber que elas estão distribuídas de uma forma bastante agrupada e bastante homogénea. E porquê? Porque este APS também tem uma opção que se chama a opção balanceada, que o que faz é distribuir as populações atribuindo o mesmo peso a todos os eventos. Porque eu agora, se tornar invisível essa opção, ou seja, se eu agora basicamente tornar inativa essa opção de balancear, o que o software faz é organizá-lo de uma forma um pouco mais heterogénea. Como podem ver, todas as populações ficam de uma forma mais indefinida e por isso é que o software também criou essa opção de forma a dar o mesmo peso a todos os eventos e para que estes fiquem distribuídos de uma forma mais homogénea. Uma outra opção também que o software nos dá, basicamente, é tornar fixas estas populações. E o que quero dizer é, basicamente, isto é uma análise bastante interativa, de modo em que, cada vez que se ocultar as células plasmáticas, o APS vai nos dar uma visão diferente. Do mesmo modo, se ocultar as células maduras, ele vai sempre alterando a sua visualização conforme as células que estão visíveis na árvore de populações. E o que eu quero fazer agora é tornar estática esta visualização, de modo a que quando eu colocar as células plasmáticas consiga perceber onde é que ocorre esse bloqueio. E para isso, o que podemos fazer é supervisionar a população, que neste caso são as células B, torna então ativa essa opção de supervisão das células B, que é a mesma opção que está ativa também na nossa árvore de populações, e desta forma é como se estivéssemos a tirar uma fotografia a este APS, tornando estáticas a população das células B e a população plasmática, e sendo assim, ao clicar sobre a população das células anormais, consigo perceber, sem alterar a configuração das restantes, onde é que ocorre esse bloqueio. E esse bloqueio precisamente ocorre entre a fase pré-B1 e pré-B2. Também podem ter acesso a essa informação através das cores, porque são as mesmas cores aplicadas na árvore de populações, e portanto é uma maneira muito mais completa e informativa de fazer a abordagem então da nossa população patológica. Agora também de forma a olharmos aos nossos dados estatísticos, o que eu vou fazer é classificar o resto dos eventos, ok? Para isso o que eu vou fazer é ocultar aquelas populações que acabamos de classificar, tornar visível o resto dos eventos que estão a classificar, limpar um pouco melhor também a amostra de dupletes. Ok. Limpar um pouco melhor através do Forward Side Scatter. E, a título de exemplo, o que eu vou fazer é basicamente classificar o resto dos eventos do ficheiro como células nucleadas, para assim termos todas as populações classificadas e podermos olhar. Em relação à estatística, aos dados estatísticos,
Gostaria também de chamar a atenção para diferentes parâmetros que acho que são importantes a ter em conta na hora da análise, como por exemplo a percentagem total, e esta coluna mostra basicamente a percentagem de eventos de cada população em relação ao número total de eventos adquiridos. Ao lado também temos a percentagem parcial, e esta percentagem parcial basicamente indica-nos a percentagem de eventos de uma determinada população em relação à população parental. Por exemplo, podemos ver aqui as diferentes percentagens da subpopulação B em relação à população parental, que são as células B, que são 100%. E, por último, a frequência, e esta opção exibe basicamente a percentagem de eventos da população, usando uma outra população de referência, que neste caso usamos as células nucleadas, mas que pode ser configurado de acordo com as necessidades de cada usuário. E basicamente agora o que podemos também fazer é olhar para as opções que o Infinity tem a nível do Loud. Neste caso, eu configurei um Loud com as informações que eu achei que eram mais ter em conta neste caso. No entanto, cada pessoa pode configurar o relatório da maneira que assim achar que é mais conveniente. Este relatório basicamente é constituído por um cabeçalho e por um rodapé. Ainda no cabeçalho temos uma tabela onde pode ser incluída então a informação relativamente ao paciente, aos dados de recolha e ao tipo da amostra. Depois temos também os dados estatísticos. Neste caso podemos ver o número de eventos e a frequência das células B e da população patológica, e assim podemos ver também o número total e percentagem das células, tomando como referência as células nucleadas. Estas informações atualizam-se automaticamente ao analisar, sem ser necessário então escrevê-las manualmente. Em seguida também temos referência às fórmulas do limite de detecção e quantificação, que já estão automaticamente calculadas. Como vos disse também anteriormente na apresentação, este é um ponto mais crítico na hora de avaliar a doença mínima residual, é a sensibilidade, e todas estas informações sobre a sua positividade ou negatividade devem então ser incluídas no relatório. Basicamente, com este método, NGF pode detectar até 20 células no conjunto de 10 milhões de eventos, e para saber esse resultado, basicamente neste caso, o que podemos fazer é clicar automaticamente sobre o resultado. O software dá-nos então a fórmula já calculada, que neste caso no limite de detecção é definido como mínimo um número de 10 eventos agrupados para considerar a amostra como positiva para a doença mínima residual. É por isso que a fórmula validada pela Euroflow é 10, como mínimo de número de eventos para definir a população, dividida então pelo número de células nucleadas e multiplicado por 100. O mesmo se aplica para o limite de quantificação, ou seja, podemos clicar basicamente sobre a fórmula e vamos ter aqui informação sobre os números e sobre aquilo que a fórmula tem em conta. Neste caso, então, é considerado como mínimo de 40 eventos para a quantidade precisa do nível de doença mínima residual. E a 40 porquê? Porque assim também foi definido pela Euroflow, e é uma fórmula que está então validada e é basicamente então da forma que se pode caracterizar tanto a nível de detecção como de quantificação da doença mínima residual. Neste caso, podemos ver que a frequência dos blastos está acima tanto do limite de quantificação como de detecção, e por isso temos a certeza que estamos perante, então, uma população positiva para a doença mínima residual. Nas páginas seguintes, podemos incluir informação dos diferentes diagramas. Neste caso, incluí aqueles que achei que eram mais importantes, para o diagrama para o CD19, para o marcador CD34 e também para os diagramas específicos, quer para o tubo 1, quer para o tubo 2.
Se quiséssemos, também podíamos incluir novas páginas no Loud. Desta forma, o laudo que faz é automaticamente atualizar com toda a informação relativamente ao paciente e, se ainda assim quiséssemos também incluir algum histograma da nossa análise, bastaria ir então à análise e, por exemplo, se quiséssemos incluir o APS, bastaria com a opção Copy-Paste, Ctrl-C e indo novamente ao relatório, Ctrl-V, e ele basicamente atualizaria-nos então todo o histograma do APS, ficando registada toda essa informação. Gostaria então de dizer também que este relatório pode ser exportado em formato PDF, pode ser também guardado de modo normal, que sempre guardamos outro tipo de relatórios, e também pode ser ligado ao sistema informático da instituição, o que vai também permitir, no fundo, automatizar e tornar mais rápido todo o processo, desde a análise até a elaboração do relatório. Gostaria de voltar novamente à apresentação e, basicamente, em modo de conclusão, gostaria então de apenas dizer que a solução Next Generation Flow apresentada pela Cytognos vai desde então da marcação da amostra, com o kit, neste caso em específico, BCP-OLAM-RD, usando então a solução da bulk lysis para assim concentrar a amostra e permitir ter a sensibilidade adequada de acordo com a metodologia Euroflow para detectar então as células a níveis muito baixos, passando pela sua análise através do citómetro e a análise também dos resultados e dos ficheiros provenientes do citómetro através do software Infinisight e com a elaboração então do Loud, que pode ser configurado de acordo com as necessidades de cada laboratório. Neste slide podem encontrar também toda a informação relativamente ao kit para este tipo de doença, para o BCP-OLAM-RD, um kit então constituído por 2 tubos em formato liofilizado que vai permitir, de certa forma, também diminuir todos os erros associados muitas das vezes à pipetagem e é constituído por 20 testes e vem também incluído a solução de tanto de glucolysis como todos os tubos de compensação necessários. Por outro lado, também temos disponíveis diferentes tipos de licenças, sendo elas tanto standalone como network e tanto para uma como para outra, todo o suporte técnico e todo o treino já está incluído no preço. Basicamente, então, era isto que vos tínhamos para mostrar neste webinar de hoje. Gostaria também de dizer que para a semana vamos ter um novo webinar para MMRD. E agora também vamos ficar abertos a qualquer dúvida ou sugestão ou feedback que nos queiram dar. Oi, Ana, muito obrigado pela apresentação. A gente tem algumas dúvidas do pessoal. A primeira delas é de Gonçalves. Ela gostaria de saber quais são os passos necessários para realizar a alteração das estatísticas nas células nucleadas como referência. Ok. Eu vou voltar novamente ao programa. Rodrigo, está a ver o programa? Sim, está certinho. Ok. Vou voltar à análise. Se quisessem então mudar a configuração das células da parte estatística, basicamente o que temos que fazer é, na opção em cima, na barra de ferramentas na estatística, ir à configuração. Como vemos aqui, a frequência está associada à opção das células nucleadas. Se quiséssemos alterar esta opção, basicamente teríamos que clicar sobre a mesma e alterar para uma outra população que fosse seu interesse, células B ou uma outra subpopulação, basicamente, e dar o OK. Basicamente é aqui
onde pode fazer então essa alteração. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta também do Leonardo. Ele gostaria de saber se poderia reforçar como criar um segundo ambiente de trabalho no programa. Ok. Em relação sobre os diferentes ambientes de trabalho, o que podemos fazer é ir à opção do Profile e em configurar, temos aqui várias opções, tanto a nível de análise, de diagramas, de estatística, e neste caso em particular, vamos à opção dos diagramas, e na lista de diagramas, o que ver aqui neste caso é que temos duas listas diferentes, a lista da análise e a lista do controle de qualidade da amostra, que foi aquela que mostrei no início do caso patológico. Basicamente o que podemos fazer, se quiséssemos criar uma terceira lista adicional, é sobre o modo da análise, clicar com o botão direito do rato e adicionar um novo ambiente de trabalho. E sobre esse ambiente de trabalho, poderíamos então criar os diagramas que quiséssemos e guardá-los no perfil de trabalho. Perfeito. Bom, eu não sei se tem mais alguma pergunta aí que passou para você, Ana. Eu vou ver só um momento, vou ver no chat. Não temos. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer então sua aula, sua palestra. Foi muito proveitosa. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação. E como a Ana falou, informar, semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos ter novamente um novo webinário, né? E a gente gostaria de contar com a presença de vocês novamente, certo? Muito obrigado a todos, esperamos que tenha sido proveitoso e nos vemos semana que vem. Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.